Hello? Estou no ar? Aê, estou ao vivo, galera. Hello, guys. Hi. How are you? Então comecei aqui 2 minutinhos antes para esperar o pessoal entrar, porque eu tenho marcado com o pessoal hoje, meio-dia. Tô aqui, quem precisar me mandar mensagem durante a live pode mandar, que minha super equipe tá de olho pra mim. Vamos fazer um teste aqui. Estão me vendo? Bom, vamos lá. Bom, hoje o intuito dessa live é começar então o meu desafio, né? O desafio que eu fiz para mim mesma, né? Eu fiz um desafio para mim mesma de que com 10 aulas eu consigo mostrar para o maior número de pessoas o quanto a consistência em estudar inglês é um fator determinante, é um fator chave para o sucesso do inglês. Então, criei esse desafio comigo. Não vai ser fácil, né? Porque são 10 dias, 10 aulas, ainda mais agora, né? Que hoje começou esse furdunço todo, essa confusão toda em função do coronavírus, né? Uma das coisas que eu fico bem feliz é que, assim, aulas online não estão canceladas, né? Então, como eu sou teacher online, tamo aí, né? Vou fazer essas lives e eu espero que, se você tá de quarentena, se você vai ter que ficar em casa, você aproveite essas lives e aproveite o seu tempo livre, o seu tempo em casa para estudar, né? Para, quem sabe, começar o inglês. Você também fez essa promessa de ano novo, né? Você disse que iria estudar inglês esse ano e já está em março e não fez nada ainda. Então, eu queria te dizer que nessas 10 lives eu posso te ajudar em muito. Uma, a já sair falando inglês, com certeza. Talvez hoje mesmo você já vai sair daqui com um homework extenso para você fazer em casa e você ver que você consegue falar inglês a partir de hoje, a partir da primeira aula. Eu sempre falo isso para meus alunos, né? Sempre, quando eu tô anunciando meus cursos ou quando eu vou conversar com alunos que estão interessados, eu sempre falo isso. Comigo você fala já desde a primeira aula. Vou parar de balançar aqui, que senão balança o microfone, né? Então, essas 10 lives são para isso. Se em uma aula você fala, imagina em 10, né? Então, vou aguardar aqui. Bom, parece que tá travando. Como é que tá aí? Vocês vão me dizendo, tá? Bom, deixa eu ver quem tá aqui. Eu não vou conseguir ver porque a minha câmera tá virada. Enfim, eu não tô de olho no meu celular, não tô de olho na tela do meu celular. A câmera tá virada justamente por causa do quadro, para vocês poderem acompanhar. Mas, enfim, minha equipe tá me passando tudo aqui, todas as mensagens e, assim, cara, hashtag I'm here, teacher. Hashtag eu estou aqui. Vamos lá, coraçõezinhos. Se você tem uma pessoa que até hoje tá procrastinando de começar inglês, manda isso pra ela. Pega essa flechinha, manda. Vai enquanto que não começou o assunto sério aqui, tá? Eu vou ver aqui. Vou falando aqui com a minha equipe. Porque assim, né, estou sozinha nessa, né? Minha equipe tá lá do outro lado, que nem vocês, olhando tudo, tá? Bom, enfim. Já são 12:02 agora, né, oficialmente, então estamos no ar com a live number 1, aula number 1 do nosso desafio, né, o desafio de inglês do zero, né? Então esse desafio é pra quem? É pra você mesmo que tá do zero aí, tá? E pra você mesmo, assim, que tipo, mas eu não sou do zero, né? Recentemente eu fiz uma divulgação de curso e eu vi que muita gente, mas muita gente mesmo, falou comigo assim, mas eu não sou inglês do zero. Então eu gostaria de que vocês, assim, pensassem comigo, né? Se você é inglês do zero e você sabe, tipo, nunca estudei, não sei nada e tal, ou se você já começou inglês, você já fala inglês, você já fez alguns semestres de inglês e tal, e vê que ainda não tá rolando pra você, que o inglês não tá bom. Você, algum momento, já pensou coisas do tipo, ou você fala de você mesmo coisas do tipo, eu falo igual o índio, não tenho paciência pra ir pra aula. Deixa eu ver outras aqui, eu anotei tudo aqui, tá? Essa é boa.
Eu entendo tudo. Quando eles estão falando, eu entendo. Quando eu leio, eu entendo. Eu só não consigo falar. Essa é boa, né? Se você se identifica, vai lá, hashtag me identifico, escreve pra eu saber quem é que tá falando isso, hashtag me identifico, vamos lá. Inglês é muito difícil, vai demorar anos até eu conseguir falar, eu nunca vou conseguir falar inglês, que mais? Ah, eu faço inglês já há 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos e até agora nada, não consigo falar. Eu me viro, essa é ótima, né? Eu me viro no inglês, quando eu vou viajar, eu faço mímica e tal, e eles me entendem, tá tudo certo. E eu consigo tudo que eu quero. Cuidado, né? E que mais? Outra, né? Eu não tenho paciência pra ir frequentar, eu não tenho tempo. Ai, essa é forte, né? Eu não tenho tempo e etc, né? Então, assim, se você tem essa vontade de falar inglês, mas você continua com esses pensamentos, se você se identificou com alguma delas, bota ali hashtag me identifico. Se você se identificou, então esse desafio é pra você também, não é só pra mim, é pra você. Porque em 10 aulas, em 10 lives, eu vou matar um por um dessas objeções suas, sabe? Dessas barreiras que o próprio aluno já começa a colocar antes mesmo de começar a estudar, né? Ou então começou a estudar, não, realmente foi até uma instituição, contratou uma teacher private, ou pode ser online, né? Pode ter sido até comigo. Só que de certa forma não gostou, não progrediu, fez 3 meses e não falou inglês, né? Ou seja, generalizou tudo. Aí eu vou desistir porque eu não falei, não gostei, não é pra mim, é muito difícil, sabe? Sem ter tentado outros métodos, né? Tipo assim, métodos e metodologias existem vários, né, galera? E tipo, você tem que escolher um que se adapte a você, que nem academia, né? Nossa, existem vários tipos de modalidade, de aula, né? Você frequenta a que você mais se identifica, a que fica confortável pra você, né? A que fica fácil pra você fazer. Tipos de dieta também, né? Você faz a que você gosta, a que você se sente bem, a que dá resultado pra você. Senão você troca, né? O que não pode é você assim, tô 3 meses e não tô falando nada. Como assim? Aquela teacher Grace lá tá falando que desde a primeira aula dá pra falar inglês. É verdade, dá. Só que você tem que gostar, você tem que ter entendido, né? Não adianta, tipo, você assistir uma aula e ficar assim, tipo... Você não vai falar, né? Então, vamos lá? Vamos começar a quebrar essas objeções, tá? Vamos ver aqui, galera, algum recado. Se alguém quiser falar alguma coisa comigo, pode começar, tá? Minha equipe vai passar tudo pra mim, os recadinhos ali, tá? Seguinte, então assim, pra você falar inglês, né, geralmente os alunos eles já começam assim, ó. Eu sempre faço uma entrevista bem básica com os alunos antes de começar a atendê-los, né? Qual o seu nível de inglês? Ou então o que você quer com o inglês? É pra viagem? Até pra eu poder direcionar as aulas, né? Então assim, é pra viagem? É business? É sei lá o quê? Whatever. E aí, então, eu recebo muitos feedbacks, é pra conversação. Beleza, então, né? Quanto tempo que você fez inglês? Não fiz inglês, nunca estudei inglês, eu quero conversar, né? Tipo, é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. E você, não sei se já aconteceu com você ou se ainda não aconteceu, vai acontecer em algum momento, né? A teacher solta alguma frase, a teacher fala, ou até mesmo se você tá assistindo uma aula online, alguma coisa assim, e aí a pessoa que tá do outro lado, ela fala assim, agora é sua vez, faz você, responde você. Aí você fica assim, aí na aula a teacher fala assim, o que significa isso daqui? Quem é que sabe falar isso daqui? Daí você... Eu sei, a gente já viu isso na aula, pera, eu vou lembrar. Tipo assim, né? O que é? A pessoa tá forçando a pensar em inglês, porque... É o que todo mundo quer, né? Eu quero pensar em inglês, né? Então eu preciso te contar uma coisa, né? Essa história de pensar em inglês não existe, tá? Todo mundo, Brazilian speakers, né? Portuguese speakers, Brazilian people, a gente vai pensar em português, né? Mas a diferença entre eu e você, por exemplo, é que eu faço inglês há muito mais tempo, eu tenho contato com inglês todo dia, toda hora, o tempo todo, então assim... Eu consigo fazer substituições muito rápidas na minha cabeça, eu consigo fazer sinapses muito rápidas na minha cabeça. E isso eu só consegui devido à consistência. O que é consistência? É
a frequência com que eu tenho contato com o inglês, né? É quantas vezes que eu estudo inglês, o que eu estudo de inglês, né? Então é a consistência que me ajudou a chegar onde eu tô hoje, né? Foi assim, ter estudado todo dia, ter estudado muito, assim, intensivamente, ou nunca ter parado. Porque esse é o negócio, não adianta, não precisa sair correndo, é só não parar, tá? É só não parar, entendeu? Não precisa sair correndo, é só não parar. Essa frase não é minha, essa frase é de Yara Santos, uma blogueira que eu sigo, né? Mas eu achei muito interessante. E ela fala de exercício físico, tá? É outra coisa. Mas enfim, é só não parar. Não precisa sair correndo, tá? Outra coisa de não precisa sair correndo é isso. Não tenta chegar lá no último. Não tenta assim, ó. O último, a cereja do bolo é falar inglês, entende? Então assim, não tenta. Começou a aula ontem e você já tenta assim, nossa, construir frases e tal. Coisa que você nem viu na vida ainda. Você nem responde o que você sabe, fala o que você sabe, né? Não tenta cortar caminho, não tente pelo mais fácil, né? Uma dessas de tentar ir pelo mais fácil é usar o Google Tradutor, tá? Mas daqui a pouquinho eu já vou dar um exemplo bem bom dele e aí vocês vão ver do que eu tô falando, tá? Então, esse é o intuito dessas minhas lives. Eu vou começar um step by step com vocês, bem esmiuçadinho, bem devagarzinho, pra você ver que quando aquele aluno tá assim naquela hora, tipo, ai, pera, teacher, a gente viu na aula, eu lembro, não, pera, não fala. E aí ele fica lá, e começa a chutar, sabe? Tipo, mano, você tá chutando, cara, você não tá pensando, né? Nessa hora, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero que nessa hora você não fique assim, tipo, naquela cabeça vaga, procurando alguma informação referente àquela frase. Não. Na hora que você for falar inglês comigo, você vai fazer uma sinapse dentro da sua cabeça certinha. Tipo assim, eu vi isso na aula, eu sei onde é que tá e você vai buscar essa informação certa, aonde ela tá, entendeu? Você vai fazer o inglês pra você não esquecer nunca mais, se você usar, tá? Se você fizer o nível beginner, que é o primeiro, né? Se você fizer um nível beginner muito bem feito, eu te juro, assim, ó, os outros levels, né, os advanced e tal, você vai conseguir dominar eles com muita facilidade. Mas você tem que construir a tua base de inglês. Você colocando um monte de coisa importante na sua cabeça, você vai saber onde procurar essas informações. E aí quando você estiver lá no advanced, você sabe certinho, se você vai fazer a tal da sinapse certinho dentro da sua cabeça. E para isso, eu vou te exemplificar hoje. Vou começar hoje. Como que a gente vai fazer e step by step. Um momentinho. Aqui, tá? Então é o seguinte, vamos começar do começo. Não vamos começar já soltando um monte de frase em inglês. Vamos começar do começo. Antes de eu começar a dissecar aqui uma gramática, que eu sou louca da gramática, né, gente? Eu acho que gramática é muito importante na nossa vida, tá? Mas antes de eu começar qualquer coisa aqui de gramática referente a isso, eu gostaria de que vocês fizessem uma reflexão, tá? Duas coisas. Uma, inglês não é igual ao português. E português não é igual ao inglês, entende? São línguas que vieram de bases diferentes, né? O inglês, o português é uma derivação do latim, uma evolução da língua, não sei o que lá. Já o inglês, ele vem do alemão, facinho o alemão, né? E do francês, né? Então, assim, lá nos primórdios da humanidade, tá? No planeta dos macacos, mas foi assim que começou, entende? Um veio de um lado, outro veio do outro, sabe? É diferente. Então, tem coisas que eu falo no português e que eu não vou conseguir traduzir literalmente para o inglês. Assim como eu falo coisas no inglês que não faz sentido algum eu falar em português traduzindo literalmente. Mas ambos têm uma mensagem a ser passada, não tem? Então, como que eu falo isso em português? Como que eu falo isso em inglês? Tá? Não é só assim pegar e jogar no Google Tradutor e aí vai sair a minha frase. Não é, de maneira nenhuma, porque tem muita coisa dentro do inglês que nem tem no português. E eu vou mostrar uma pra vocês agora. Quer ver? Deixa eu pegar minha super caneta aqui. E eu vou começar aqui minha aulinha no quadro, tá? Seguinte, esse exemplo que eu vou dar, ele é um clássico dos clássicos. Quem já conhece, quem tá aqui mais tempo nesse canal, sabe que eu uso esse exemplo bastante, mas eu adoro ele. Eu acho ele assim, ó, fantástico, tá?
Por que eu acho ele fantástico, né? Ele foi um exercício de uma das minhas alunas. Deixa eu colocar minha colinha aqui. By the way, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa minha colinha aqui não é uma colinha, não. Isso aqui é um PDF completérrimo, com exemplos, com tudo que a teacher tá falando aqui. E se você tá lá no meu grupo de WhatsApp, no grupo do Challenge, do English Challenge Inglês do Zero, você vai receber, assim que eu desligar, der tchau, bye bye aqui dessa live, você vai receber esse PDF e todos os outros PDFs de todas as outras aulas. Você já tá lá no grupo? Se você não tá no grupo, vai no perfil aqui da teacher, clica lá num linkzinho que tem, quando você clicar lá, você vai ver um botão. Grupo, WhatsApp, lives, blá blá blá. Entra lá, entra no grupo, que eu tô falando lá direto com vocês. Hoje, depois da aula, vai ter dica exclusiva lá no grupo, mas só se você estiver lá no grupo, né? Bom, vamos lá. Uma coisa, 1, 2, 10, agora veio assim uma chuva de informação, mas enfim, minhas sinapses fazendo aqui, né? Mas assim, uma das coisas mais gritantes do inglês e de diferença entre inglês e português, sabe o que é? Uma delas, tá? Auxiliary verbs. Quem são os auxiliary verbs? Ai, teacher, pera. Não, eu sei. A gente viu na aula. Pera. Auxiliary verbs, helping verbs, são verbinhos que são usados para construir os únicos 3 tipos de frases no inglês. No português, no russo, no alemão, enfim, em qualquer língua. A gente tem frases positivas, frases negativas e perguntas. Você dominando a construção dessas 3, cara, você vai longe. Juro pra você, tá? E eu vou te ensinar amanhã como dominar essas 3, tá? Vem pra aula amanhã. Bom, então assim, auxiliary verbs, eles vão estar presentes nessas frases aqui em todas, né? E é uma coisa que nós, no português, a gente não tem. Não tem. Quer ver? Se eu fizer uma pergunta pra você assim, ó. Várias canetas coloridas. What do you do on weekends? Aqui, né? Olha o seguinte, vou dar um highlight aqui, ó. Olha aqui. Oi, Dudu? Dudu, tá? O que isso significa? O que esse significa? Se você fosse perguntar em português, eu vou colocar aqui, porque eu gosto muito de fazer essa associação. Eu preciso saber no português como que eu vou falar isso em inglês, eu preciso saber os dois, né? Então, assim, o que você faz nos findes? Fim de semana. Fins, eu vou colocar aqui, tá? Porque eu sou dessa, sou da gíria, né? Sou jovem, tá? Aqui, o que você faz nos finais de semana? Eu só tô economizando espaço aqui, porque pá, né? Mas você entendeu, né? Na apostila tá super completo. Te garanto. Peraí que travou um pouquinho. Eu vou aguardar 2 segundinhos. Parece que tá travando. Acontece, né, gente? Internet. Vamos lá. Posso continuar? Gente, só pra avisar, a live vai ficar gravada, tá? Eu não vou tirar ela do ar, eu vou deixar, ela vai ficar 24 horas. Então volta aqui, assiste de novo, enfim. Tá? Obrigada por estar passando seu almoço, seu lunchtime here with me, tá? Então é o seguinte, o que você faz... Vou perguntar aqui se voltou, gente. Voltou? Voltou? I'm here, I'm on. I'm here. Aqui. Vamos lá, preciso disso aqui. Bom, enfim... Sim, voltou. Vamos continuar então. Desculpa essa pausa aí, tá? Vamos lá. O que você faz nos finais de semana, né? Então, assim, se eu for... Eu vou ligar palavrinha com palavrinha. Então, what? O quê? Beleza. Você tá aqui. Faz. Do verbo fazer. Tá aqui, ó. Verbão. Nos finais de semana. Aqui, né? Quem que sobrou sem nada? Olha aqui. Quem que é ele? É um helping verb. Temos isso em português? Não. Quando eu faço essa pergunta, o que você faz na semana? Já. Deu pra entender, né? Agora, no inglês, o que esse cara tá fazendo aqui então, Jesus Christ? Por que existe então esse helping verb, esse auxiliary verb ali no início, né? Por quê? Se você tá falando com uma pessoa, com um americano, com um English speaker, com um nativo, eu tenho um amigo, Pablo, não sei se o Pablo tá aí,
Mas o Pablo, cada vez que eu falo nativo pra ele, ele já imagina uma comunidade indígena e tal, né? Mas, gente, não é. Nativo é quem nasceu falando inglês, tá? Pra mim é isso. Quando eu falo native, o nativo é isso, tá? Então, quando você tá falando com um nativo, se você já começa a pergunta assim, ó, what do you? Na hora, eu não preciso terminar. Só se eu falar assim, ó, what do you? Ele já vai saber assim, ela vai perguntar alguma coisa sobre hábito, frequência, opinião de cara. Porque como que ele sabe? Isso aqui não é uma frequência? Fazer no final de semana não é uma frequência? É uma frequência. Eu quero saber um hábito seu, alguma coisa que você faz com frequência. Como é que ele já sabe? Como? Por causa do auxiliary verb. Porque esse bicho aqui, ó, o do, no início da frase, no início da pergunta, começar uma pergunta com o do, já deu essa informação para ele. Ela está falando de hábitos, frequências, opiniões, statements e por aí vai, tá? Então, por que ele é importante? No português, ele existe? Não! No português, o que ele significa? Nada! No inglês, o que ele significa? Tudo. Ele já é o início de toda a minha intenção, a minha frase, a minha mensagem, entendeu? Então, pá, esse é um ponto X. O primeiro que eu gostaria... Tem vários, tá? Mas, enfim, um que eu gostaria de deixar muito claro pra vocês, que temos no inglês, não temos no português. Adianta fazer tradução literal? No, tá? Se você pegar essa frase aqui, ó, botar no Google Tradutor, vai sair essa frase. Se você fizer o inverso, talvez não saia essa daqui, tá? Talvez o Google Tradutor não vai te dar o do. Porque, tipo assim, o Google Tradutor, ele não é professor de gramática e ele também não tá muito interessado nisso, entendeu? Quer ver como ele não tá interessado nisso? Bom, esse é o segundo ponto, é a tal da tradução literal, tá? Aí, então, é o seguinte, então eu vou responder, né? Façam essa pergunta pra mim, vão falar comigo? Teacher, what do you do on the weekends? Vai, pergunta pra mim. Teacher, what do you do on the weekends? Aí, a teacher responde assim, ó. Vou responder em português e eu vou construir essa frase no inglês com vocês. Eu brinco com meu filho. Tadã, tá? Então é o seguinte. Vou já supor que você pelo menos já sabe alguma coisinha no inglês e você sabe eu, tá? Meu filho, eu já vou dar aqui pra vocês. Ah, mas como é que eu sei disso? Cara, olha no dicionário. Ontem, uma das pessoas que tá no grupo falou comigo individualmente. E essa pessoa, falando em inglês, com inglês muito bom mesmo, falando assim, teacher, I need your help, preciso da sua ajuda porque eu falo inglês e tal, mas eu não tenho muito vocabulário e eu gostaria de ter mais vocabulário. Cara, se você já sabe toda a gramática, se você fala bem, se você constrói frases bem, o que você precisa? Ler mais, talvez. Como é que você vai consumir mais vocabulário? Sei lá, eu não tenho como te dar vocabulário porque eu não sei o que você quer falar. Tipo assim, imagina, se essa pessoa for um homem que trabalha com pneus, aí ele quer mais vocabulário, aí eu vou dar vocabulário de maquiagem. Ou de filhos, né? Coisas do tipo. Então, assim, tipo, não sou eu, não posso ser eu a pessoa responsável para construir o teu vocabulário. Eu construo a tua gramática, a tua base do inglês eu construo, tá? Agora, tudo que você vai colocar na frase, mano, vai lá, vai fundo que você consegue, tá? Você tem que pesquisar, você vai conseguir sozinho, tá? Então, assim, como é que eu falo meu filho? Vou ali no Google Tradutor, ele ajuda também, tá? Mas eu vou no dicionário, enfim, tá? Eu sou a louca do dicionário também, eu gosto do dicionário, eu tenho dicionário de papel mesmo, porque eu acho bárbaro. Acho muito massa. Sabe o que eu acho massa? Eu vou dividir uma experiência com vocês. Quando eu tava em Dublin, que eu tinha meu dicionário, eu comprei lá, né? Então o dicionário é inglês, não tem explicação em português, porque eu comprei lá. E, aí, tipo assim, aí a professora falava, olha no dicionário. Aí eu ia lá no dicionário, tipo assim, cara, tava a explicação toda em inglês. E eu, beginner, assim, eu não sabia falar nada. Aí, hoje em dia, eu acho muito máximo que eu sei falar eu sei interpretar tudo que o dicionário tá dizendo. Enfim, é uma vitória minha, né? Eu comigo mesma, tá? Então, vamos lá. O com aqui, ó, é esse daqui, ó, with. Sempre que você tá de corpo presente com alguém ou com alguma coisa, por exemplo, hoje, agora, aqui, eu tô aqui com você. With you. I am here
with you, com, tá? Então, beleza, eu sei todas. Agora, e esse daqui, ó, e o brinco? Ah, não adianta, eu não sei, teacher, não consigo me lembrar como é que fala essa palavra em inglês, eu vou usar o Google Tradutor. Vai lá, mano. Bota lá, bota assim, ó, brinco no Google Tradutor pra ver o que vai dar, né? Ele vai dar isso daqui, ó. Tá? I earring with my son. Agora, eu vou falar pra você pegar essa palavra earring, do jeito que tá escrito aqui, colocar no Google Imagens. Pra ver o que vai dar. Vai aparecer um monte desses aqui, ó. Tá vendo esse bagulhinho que a gente usa na orelha? Isso é um earring. Isso é um brinco. Deu pra entender? Aí, vamos voltar lá na historinha. A minha aluna chegou com o homework da semana, do final de semana e tal. E aí ela tava... tudo em inglês, né? E daí, então, assim, tava a pergunta, né? What do you do on weekends? E aí a resposta era essa daqui. I earring with my son. Eu juro pra vocês que eu fiquei com as outras teachers lá, eu ficava assim, cara, o que é earring with my son? O que ela tá tentando falar, né? Por quê? Porque não faz sentido algum. Gramaticalmente, aqui tinha que ser um verbo, não um substantivo. O que é substantivo? É um nome que se dá a coisas e pessoas, entendeu? Não é um verbo, não é uma ação, né? Então, cara, foi pro Google Tradutor e ainda botou assim, ó, brinco. Tá conjugado. Qual que é o verbo? Brincar. Então, cuidado com a tradução literal. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá? Amanhã eu vou fazer uma live, o título da live de amanhã é assim, ó, tradução literal igual a confusão literal. By Grace, tá? Então, é o seguinte, esse ring aqui... Cara, tá errado. Deixa eu fazer de blue. Aqui, ó. Nada a ver, cara. Você colocou, o Google te deu a resposta mais fácil e fechou, né? Daí achou que tava pronto, né? Mas não tava. O que aconteceu aqui? Você tem que achar o verbo. Qual que é o verbo? É brincar. Então, digita o verbo sem conjugação. A conjugação, olha o que eu falei antes. A teacher te dá toda a gramática, todas as regras para construir frases positivas, negativas e perguntas. Toda teacher vai te dar isso, todo livro vai te dar isso, tudo, tá? E você tem que só fazer o quê? Aplicar a regra, tá? Essa regra, acho que lá pela aula 4 ou 5, a gente vai ver toda essa regra e você já vai sair falando 1000 frases que tem a ver com esse tempo verbal, com essa mensagem de hábito, enfim, blá, 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 tá? Aqui mesmo eu vou fazer um geraldão, opa, um geralzão, e para exemplificar para você, tá? Eu vou chegar nesse step aqui certinho com você. Mas enfim, o que eu queria que vocês vissem lá é que o verbo é play. Play? Como assim, teacher? Play? Play não é tocar? É. Play é brincar? É também. Né? Então, ou seja, adianta ir pela tradução literal? Não. Eu preciso entender como que eu falo isso em inglês. Como que eu falo brincar em inglês? Play. Tá? Aí, então, é o seguinte, só tem que tomar cuidado quando eu for construir frases. Então, assim, esse tempo verbal todo que eu tô mostrando aqui é o simple present ou present simple, né? Nas frases positivas, negativas e perguntas, ele tem regras, tá? Na pergunta, auxiliary verb. Na negação também, tem que ter o don't, tá? Agora, na positiva, que é essa daqui, tem que só tomar cuidado com o quê? Com o sujeito, tá? Se for he, she, it, Diego, Emílio, falando hello, Diego. Aqui, ó, se eu fosse falar he, ou she, ou it, ia entrar um place aqui, tá? Só isso. Mas não é o caso, não é isso. Se eu falar I play with my son, beleza, eu fiz a frase, tá? Agora, qual que é o teu homework? Eu gostaria muito que vocês fizessem essa dinâmica em casa. Como assim vai fazer essa dinâmica? Como, né? Você vai só trocar. Por exemplo, aqui eu quero saber frequências. Então a gente só vai falar de frequências, tá? Eu faço. Troca o faço por eu cozinho, por eu brinco, por eu como, eu durmo. Está de brincadeira? Você fala assim, ó. Quando você está de brincadeira, você fala assim, ó. Are you kidding me? Are you kidding me? Que é do verbo kid. Olha que engraçado, né? Palavra kid, que seria criança, mas também é verbo. Kidding. Are you kidding me? E
a fonética do D vira um R, né? Are you kidding me? Tá? Vamos lá. Bom, então você vai fazer essa dinâmica. Eu quero que você faça essa dinâmica, tá? Pega a apostila lá comigo, entra no grupo, tá? Entra no grupo. Pega essa apostila aqui para você poder fazer essa dinâmica, né? Então, assim, pergunta, what do you do on the weekends? Beleza, agora pergunta assim, what do you do on Mondays? Que seria segunda, on Tuesday. Thank you. Ai, Marcelo, obrigada. Obrigada, ai, me desconcentrei. Tá? Então, troca isso daqui. Aí você já vai ter 7 frases. Se você usar cada dia da semana, você já vai ter feito 7 frases. E aí, toda vez que você precisar assim, cara, eu preciso falar de frequência, eu preciso perguntar um hábito daquela pessoa. What do you do? What do you do? O resto que tá aqui é um complemento. Aí você vai ter que... o que você faz na praia? O que você faz na Disney? Entendeu? Aí você vai complementando, mas a estrutura tá aqui e a resposta tá aqui. Hoje, a sua resposta vai ser só sobre você. I play. Por quê? Porque eu não quero que você mexa com muita conjugação verbal, porque essa aula tá por vir ainda, tá bom? Eu vou dar essa aula assim, ó, bem certinha, tá? Mas é isso, tá? Então, primeiro, eu te mostrei todo esse material, correct? Agora, eu quero que você reconheça o material. Tô falando de hábitos, tô falando de frequências e preciso melhorar os meus vocabulários, preciso fazer frases diferentes, mas usando essa estrutura. Como que eu faço para isso fazer sentido, tá? Vai lá, desculpa, não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Busca lá nos dicionários, busca até no Google, fala comigo, gente. O grupo, ele é silenciado por conta de, sei lá, né? Sempre tem um bom dia, boa noite, boa tarde, Gente, já fiz grupo com gente querendo vender um monte de coisa lá dentro, então assim, só eu falo no grupo, eu e minha equipe, e é só pra material e dica de inglês, tá? Entra lá no grupo, mas aí você vai ver o número do meu celular, se quiser falar comigo no privado, pode falar, tá? Eu atendo todos os alunos, apesar da correria, eu sempre ajudo, tá? Então, olha só, até agora, muito cuidado, então, com a tradução literal, para você não esquecer de coisas muito importantes dentro de uma frase. E 2, cuidado com o significado das palavras. Não vai pelo caminho mais fácil, tá? Não vai. Pensa. Você precisa de um verbo e você precisa aprender a colocar o verbo dentro das frases. It's all about that. É sobre isso que o inglês tá falando, ok? Agora é o seguinte, vamos continuar. Onde que eu parei? Tá tudo na apostila, tá, gente? Quer ver um verbo que todo mundo erra? Mas assim, ó, que todo mundo erra na hora de traduzir? Bom, o play já foi um, né? Que eu dei pra vocês. O outro é o verbo have, tá? O verbo have, em primeiro lugar, cuidado com a pronúncia. Porque se você falar um pouquinho errado, você também vai estar falando outra palavra. Não é have, tá? Have. Cuidado pessoal de São Paulo. Cuidado pessoal... do Sudeste, assim, pessoal mais de interior também. Eu vejo muito isso, né, nos alunos que eu atendo alunos do Brasil inteiro. Mas é assim, ó, heavy. Não é heavy, é pesado, tá bom? Heavy é pesado. Have, tá? Finge que não tem E no final não, tá? Deixa o V mudo. Have, ok? Então é o seguinte. Obrigada, Maria Regina. Eu tô amando que você fez esse comentário. Valeu, caro. Obrigado. Gente, se vocês estão gostando, bota aqui assim um hashtag. Ai, obrigada, Evanilde, perfect. Ai, gente, bota um hashtag assim, estou amando, estou gostando, né? Porque aí essa live vai aparecer para mais gente também. E mais gente pode me ajudar nesse desafio, né? E se ajudar também. Se você tá gostando, tem um aviãozinho ali que você pode clicar e mandar essa live para alguém, né? Vai que você tem aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que até agora não começou inglês, cara, ela pode começar hoje e agora, né? Aproveitar as quarentenas aí que estão vindo do coronavírus, e falar inglês, né? Já que vai ter que ficar em casa mesmo, dá pra estudar comigo aqui todo dia. 10 dias a gente vai matar um monte de coisa no inglês, ó, tá? Bom, vamos lá. Então, assim, pra terminar um pouquinho essa parte de gramática dessa aula e deixar esse homework pra vocês, eu vou parar por aqui. Só deixa eu ver aqui. Coisas que o inglês não tem, né? E eu vou falar, então, assim, a última coisa eu vou falar é o verbo have, tá? O verbo have, ele é parte integrante da aula de amanhã. E é uma aula sensacional que eu dou para todos os meus alunos VIP, alunos particular e tal, porque eu acho incrível, assim, como o verbo have, como o verbo get substituem tudo.
você pode fazer qualquer frase. Se você não lembra do verbo, bota get que vai dar certo. Bota have que vai dar certo também, tá? Brincadeira. No inglês, nunca nada é 100%, tá? Vocês vão ouvir isso mais pra frente, nas outras aulas vocês vão querer me matar. Mas não mata, que eu tô ensinando tudo bem bonitinho, tá? Então é o seguinte, o verbo have, né? Então assim, se você for lá, vamos lá no Google, no Google Tradutor, aí você coloca have, aí ele vai estar assim, ter, né? Aí eu já vou parar assim, pode parar. O verbo ter, o verbo have, ele não é só o verbo ter, entendeu? Pode ser que o principal dele seja, mas se você for num dicionário papel, você vai ver que tem o 1.0, 2.0, 1.2, 3, 4, ou seja, todas as coisas que o verbo have significa. E, inclusive, ele entra em muita collocation, frases prontas, expressões, muitas, né? E aí a pessoa pega e traduz assim, vamos ter. Não dá. Não dá. Por quê? Porque quando eu vou falar no português, não faz sentido algum. Quer ver? Quando a gente vai comer... Massa. Se vocês olharem nos vídeos do feed, aqui do Insta, vocês vão ver que eu coloquei uma série de videozinhos assim, pipocados, usando o will. O que eu coloquei ontem, eu acho, fala bem dessa, que você escolheu uma comida no restaurante. Você vai usar o will para escolher, né? Então você vai falar assim, I will have, ainda por cima, tá? Desculpa, era o have que eu queria falar. Você vai usar I will have, né? Então você tá escolhendo assim, tá? Sei lá, tô no McDonald's, I will have a Coke. Eu falando pro garçom. O garçom, imagina, o garçom brasileiro, aí ele vai traduzir assim, literalmente, né? Ele vai acionar o Google na cabeça dele e vai falar assim, eu vou ter uma Coca. Faz sentido? Você fala isso no restaurante? Não. Como é que você fala no restaurante? Eu vou querer uma Coca, por favor. Eu vou querer uma Coca, eu vou tomar uma Coca. Né? Você fala ter? Não. E no inglês você fala o ter? Quer dizer, o have? Fala. Tá, e o have nesse caso é ter? Não. Entendeu? Então são essas coisinhas que você precisa desfragmentar da sua cabeça. Parar de achar que uma palavra é a mesma tradução sempre, né? Ela sempre vai significar a mesma coisa. Não, a gente precisa realmente entender o que ela está significando dentro dessa frase. O que isso aqui está significando dentro dessa frase? O que isso daqui está significando dentro dessa frase? Nada, porque é isso, entendeu? Tá? Então tá, só deixa eu modificar uma coisinha aqui. Muito bem. Enfim, vou tomar uma aguinha. Vou deixar vocês um pouquinho com o meu quadro aqui para eu pegar minha água. Lembrando que essa live vai ficar por 24 horas. Então, assim, se tive que voltar, sei lá, fazer o quê, perdi, minha conexão tá bad e tal, não tem problema, tá? Essa live vai ficar 24 horas. Então, até amanhã, essa hora, você vai poder assistir. E se você quiser a apostilinha, entra no grupo. O grupo fica... É só apertar o botãozinho que tá lá na bio, que você entra pro grupo, pega essa apostila e vai pegando todas as outras, tá? Inclusive, né, se por um acaso alguém perdeu alguma coisa, lá dentro tem um link onde você vai poder acessar todas as 10 apostilas, tá? Mas é uma de cada vez. Eu só vou liberar uma por vez, uma por dia, tá bom? Bom, então vamos continuar, né? Bom, terminando então um pouquinho essa parte de gramática, de verbos, de palavras em inglês, eu gostaria então de finalizar aqui o meu assunto conversando com vocês sobre a tal da consistência, né? Que é o título dessa live, que eu decidi falar sobre isso hoje, né? Que usando de novo as frases da querida Yara Santos, né? Você não precisa sair correndo, é só não parar, tá? Mas não parar de verdade, não para de estudar inglês, né? Sem consistência, a gente não chega em lugar nenhum, entende? Se você não evoluir um passinho por dia, você vai ficar parado, né? Então, assim, a chave do inglês não é ter a melhor teacher, não é pagar o curso mais caro, não é consumir todos os vídeos de graça que existe no YouTube, assistir todas as aulas gratuitas e tal, não tem. Nada do que tá aqui desse lado da tela vai fazer você falar se você não
o fizer, entendeu? Teve uma vez, há uns anos atrás, que eu tive uma experiência incrível com um monge budista de verdade, tá? O Lama Dorje, ele tava aqui em Blumenau, na minha cidade, e ele deu uma metáfora assim que eu achei sensacional, vou passar ela pra vocês, né? Então, tipo assim, ó, vocês imaginem numa pia, que é a sua vida é uma pia. Aí tem lá um copo sujo, né? Então esse copo sujo é você. É você e todas as coisas que você fez até hoje, você até hoje na vida, né? Então ali naquela sujeira, o que é aquela sujeira? Ah, é teu mindset, tua forma de pensar, tua forma de agir, tudo como foi até hoje, tá? E você unhappy, porque você tá sujo, você tá unhappy, você não tá de bem com a vida, tá? E aqui então desse lado tem uma esponja, e essa esponja ela tá com detergente, tá bom? Espuminha, limpinha, maravilhosa, uma Scotch Brite, novíssima, pra lavar o seu copo, tá? Então aqui tem você e aqui tem novas visões, uma vida limpa, né? Novas atitudes, novas práticas, novos hábitos, tudo novo. Tudo que vai fazer você limpar e melhorar, ok? E agora? Se você realmente não pegar a esponja e lavar o copo, nada vai acontecer. O que tá faltando aqui? Ação, entendeu? Ação. Se você não começar a agir, nada vai acontecer. O seu copo vai continuar sujo, a esponja vai continuar ali cheia de coisa linda, maravilhosa pra você e, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar tudo sempre como tá. Então, se você vem estudando ou se você até hoje não começou a estudar, tá na hora de lavar o seu copinho, né? Tá na hora de pegar essa esponja e pá, começar, né? Então, eu tô bem feliz que você tá aqui, que você tá vendo essa live, mesmo que não seja ao vivo, mesmo que você esteja vendo uma gravação. Eu tô bem feliz, porque isso é o primeiro passo. Talvez alguma coisa que eu te fale aqui hoje vai fazer você realmente, assim, ir pra frente com o inglês, tá? E não adianta só ir pra frente, não adianta só começar, né? Não adianta só botar o detergente na esponja, né? Você tem que, lavar. Tem que continuar, não adianta só começar, não adianta ter só a intenção. Comprar livro não faz ninguém falar inglês, tá? Minha amiga falou isso esses dias. Ela quer aprender francês e já comprou o livro. Ela já tá falando francês? Não. Letícia, pra vocês, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês? Aí, agora é uma coisa, assim, muito exclusiva minha. Como eu disse no início dessa live, existem vários métodos e várias metodologias. De verdade, existem mesmo, né? Então, assim, você precisa achar uma que encaixe em você, que seja perfeita pra você, né? A minha metodologia, eu mesma que criei. Eu não sou revolucionária, eu não sou o novo Einstein e eu também não sou nada além do que uma pessoa metódica para aprender as coisas, né? Eu preciso que desenhe para mim, eu tenho a minha maneira, eu tenho dificuldade para aprender. E eu sempre tive, né? E como foi que eu aprendi inglês? Cara, eu preciso disso, eu vou aprender isso, eu vou masterizar isso porque eu preciso, porque eu já tô morando aqui fora e eu não vou passar fome, eu vou arranjar emprego, eu vou viajar o mundo e eu não gastei, sei lá, quantos R$1.000 naquela época para poder me mudar para Dublin, para nada, para voltar pro Brasil, né? Então eu tive que criar uma metodologia toda na minha cabeça, né? Então assim, desde lá até voltar pro Brasil e começar a dar aula para todos os alunos para quem eu já dei aula, eu sigo esse mesmo esquema. São 4 passos, os 4 passos da Teacher Grace, né? Eu chamo ele de CREEP. Cara, se você tentar traduzir CREEP, não vai ser muito uma experiência legal, tá? Porque, na verdade, eles são só siglas, tá? Eu vou ensinar pra vocês, então, as minhas siglas aqui. É o C, o R, o I e o P. CREEP, tá? Bom, o que é? São 4 passos que, se você seguir essa metodologia, esses 4 passinhos, realmente vai fazer uma grande diferença na hora de você aprender inglês, tá? Primeiro, o que é o C? O C é o conhecer, tá? Tipo assim, como conhecer? É assim, oi, conteúdo de inglês. Oi, Grace. I'm Grace and you, né? Eu sou o verbo to be. Hi, verbo to be, nice to meet you. Beleza? Então, assim, é conhecer de verdade. É pegar o material e conhecer ele. Oi, hello, I'm Grace and you. Eu sou a sua tarefa de inglês. Eu sou o seu book, seu English book, né? Agora você fica aí bem quietinho, porque quem vai falar sou só eu, tá? Você não fala nada, você só presta atenção e deixa eu te explicar a minha matéria, beleza? É isso, tá? É prestar atenção, é usar o seu mindfulness para ficar naquele momento, olhar o que a pessoa tá falando, tá escrevendo. Se é uma música, isso você pode usar para aprender suas músicas. Enfim,
presta atenção primeiro, não tenta ficar repetindo, não tenta ficar traduzindo, não tenta nada. Espera terminar, porque essa pessoa, ela pode estar falando play e você está achando que ela está falando brinco. Ela pode estar falando have e você está achando que ela está falando ter, mas ela está falando have fun, que é divirta-se, entendeu? Não atropela, só conheça o material. E aí você vai para o passo R, do creep, que seria o reconhecer. O que ela falou mesmo? O que é essa palavra? Peraí, ela falou have. Deixa eu olhar lá, porque não tá fazendo sentido, não pode ser ter isso daqui, eu vou lá olhar. Então, reconhecer é você se familiarizar com aquele material. Olha, aquela música tem o do. A teacher falou do what do you do. Aí você escuta aquela música, você só escuta. Daí depois você fala assim, what do you do? Eu sei o que isso quer dizer, eu reconheci porque a teacher falou na aula e tal. Isso é o reconhecer. Ou tipo assim, putz, não tô entendendo nada que ela tá falando. O que você vai fazer? Vai reconhecer. Pega dicionário, pergunta, entende? Se você não tem pra quem perguntar, tem eu, gente. Tem eu tô ali, atendo todo mundo, eu falo com todo mundo, faço de graça, você não vai precisar pagar pra perguntar coisa pra mim, tá? Então é reconhecer, se familiarizar. Quando você lê um texto, lê a matéria do book, quando você lê a minha apostila, quando você lê aquela música, aquela letra de música, você entender exatamente tudo que você tá falando, a hora que sair da sua boca não vai sair besteira, entende? Aí você vai, daí você vai pro próximo passo, que é o I. Internalizar. Aonde que eu vou usar isso na minha vida? Porque é muito importante você achar uma forma de colocar isso no teu dia a dia. Aí você vai estudar todo dia, entende? Se você conseguir colocar isso na sua vida todo santo dia você vai estudar. Quer ver uma coisa, tipo, super simples com internalização? Por exemplo, meu filho, my son, ele não fala as cores em português. Por quê? Porque eu nunca ensinei. Ele aprende, claro, tá na escola e tal. Mas automaticamente. Aí esses dias eu falei pra ele que é um gatinho, né? Sabe o que ele falou pra mim? Ai, gente, tão fofo, ele construiu a frase sozinho, eu quase morri de emoção. Ele falou assim, mamãe, eu quero um cat white. Ai, eu quase chorei de emoção. Ele construiu a frase sozinho, porque ele já conseguiu fazer as sinapses e tal. Então, sempre quando alguém fala alguma coisa pra ele, que tem a ver com cores, ele fala automaticamente em inglês, como se todo mundo soubesse, entendeu? Porque pra ele é muito natural na vida dele. Inclusive, as professoras falam que ele ensina todo mundo. Meu filho tem 3 anos, tá? Que ele ensina todo mundo na turma a falar as cores em inglês, né? Então, assim, são coisas que vamos brincar de esconde-esconde. 1, 2, 3, tá? Tipo isso. Só que é claro que você não tá vendo cores, não tá vendo numbers, não tá vendo essas coisas assim tão beginner comigo, né? Você tá vendo outras coisas. Então, como é que você vai colocar no seu dia? Do jeito que eu falei pra você. Eu fiz aqui o passo number 1 com você. Eu te mostrei, tá? Eu fiz o passo number 2. Fiz você reconhecer, fiz você conhecer cada uma das palavras aqui dentro, certo? Agora o passo 3 é você que vai fazer. Então você vai trocar essas palavras, você vai trocar isso daqui. O que você faz? What do you do on Mondays, tá? E aí você fala, on Mondays, eu vou no mercado, eu lavo roupa, eu cozinho, eu vou pro trabalho, eu vou pra faculdade. São tarefas que você faz. São hábitos, são frequências que você tem, certo? Tá aqui, ó, joga na regra, tá? O verbo não muda. só pra lembrar da gramática. O verbo nunca vai mudar. Então, se é comer, é eat. Se é ir pro supermercado, go. Não vai mudar. Faz isso, né? E aí você fala, chega a tal hora, tá na hora de ir no supermercado. I go to the supermarket. E você fala inglês. Fala inglês com a galera da sua casa. Fala comigo, manda áudio pra mim. Então, se você não tem com quem falar e tá com vergonha, tá? Esse é o internalizar. Aonde que isso se encaixa na minha vida? Onde é que eu consigo falar? E se não tiver nada, você inventa. Você começa a inventar vocabulários, né? Isso acontece comigo até hoje. Às vezes eu vou numa aluna e aí ela tem alguma dúvida, ela quer construir uma frase, ela tem uma palavra lá que ela não entendeu. Ela não lembra de jeito nenhum, não sabe o significado da palavra. Nem eu, porque, tipo assim, eu sei muito, mas não sei tudo, né? Então, sei lá. Principalmente assim, ó, tem muito aluno advogado, aí tem umas coisas jurídicas lá, fala, gente, pelo amor, né, eu nunca usei isso na vida, mas eu vou ter que usar, porque se eu tiver que falar com aquele aluno, né, só que, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia, se eu não trabalho com isso, né, inventa, eu faço diálogo sozinha então, sabe,
E aí eu consigo colocar aquele vocabulário, aquela palavra nova na minha vida, e assim eu consigo fazer com que aquilo fique aqui, ó. Aí quando eu precisar daquela informação, eu sei a gavetinha que eu guardei, entendeu? Eu vou conseguir puxar essa informação, eu não vou ficar assim, porque se eu ver uma vez só na vida e esperar até na semana que vem pra falar com essa aluna de novo, né? Eu vou esquecer, com certeza. Por quê? Agora se eu treinar todo dia, na hora que ela falar é papum. E eu vou fazer um teste com vocês agora, tá? Do papum, pra vocês verem, tá? Só que é o seguinte, eu vou falar várias frases aqui. Isso é pra terminar com chave de ouro, assim, ó. Com chave de ouro, tá? Pra te provar que a consistência é uma das chaves do inglês. Tá? Como fala o meu querido guru de marketing digital, quiçá, Érico Rocha, quiçá a chave principal do inglês, tá? É a consistência. Quer ver? Eu vou falar aqui pra você algumas frases e você vai tentar fazer esses 4 steps aqui, né? Em qual do creep que você tá? Você tá no 1, no 2, no 3 ou no 4? Você, tipo, nunca viu isso na vida? Cara, você vai ter que reconhecer, vai ter que conhecer. Não, você já ouviu falar isso na vida, já tô ligado o significado, você tá no 2. Não, já falo, já falei, já uso e tal. Já tô no 4, meu, fechou. Pode procurar outra coisa pra você masterizar, porque se você masterizou esses 4 passinhos aqui, esse assunto não vai mais sair da sua cabeça, tá bom? Essas frases nesse caso, tá? Vamos lá, então. Frase. Sentence number 1. Cadê? Botei na página errada. Eu fiz uma colinha de tudo, mas assim, né? Cara, colar não adianta. Já dizia, né? Vamos lá. I love you. What's your name? Good morning. Thank you. I don't speak English. Matei você? Em qual dessas você teve que ir traduzir? 1, 2, 3, 4... Nenhuma? Tipo assim, vai lá, escreve hashtag não traduzir. Hashtag não traduzir, né? Gente, antes de ir embora, eu queria que você desse coraçõezinhos. Dá coraçõezinhos pra mim. Isso ajuda, né? Isso ajuda a crescer aqui o nosso canal, tá? Então é o seguinte, eu falei I love you, eu falei what's your name, eu falei thank you. Você sabe essas frases em inglês? Aposto que sim. Você teve que traduzir alguma delas? Aposto que não, tá? Isso quer dizer o quê? Que você fala inglês? Ah, teacher, mas quer dizer que eu falo só 3 frases em inglês. Por que você só parou nessas então, gente? Por que não continuou estudando? Por que não continuou aprendendo outras, né? A frase que me mata de verdade é assim, ó, I don't speak English. Essa me mata, essa assim, ó, fere meu peito. Sabe por quê? Como é que você... Aí você vai viajar e você fala assim, ai, sorry, I don't speak English. Você tá explicando que você não fala inglês falando inglês? Cara, por que você não parou para aprender outras frases? Eu tenho certeza que dava tempo, né? Entende o que eu tô falando? Então, tipo assim, é só começar, dar o pontapé inicial e só vai, entende? É fácil. Por que o I love you, o thank you, o I don't speak English, o what's your name? Por que você sabe essas frases? Pela consistência. The book is on the table. Quantas vezes na vida você escutou isso? Quantas, né? Então, assim, o fato de você ter escutado um monte, no início talvez você não sabia nem o que era book, nem o que era table, mas agora você já sabe, e se eu falar the book is on the table, você sabe o que eu tô falando, né? Você não pensou em inglês? Você pensou em português, você conseguiu ir numa velocidade muito rápida, fazer uma sinapse, né? Deu certo, entendeu? Você pensou em inglês, foi muito rápido, mas eu te digo, você pensou em português, tá? Mas foi muito rápido, né? I love you, what's your name, how are you, e por aí vai, né? Então essas frases, só porque a gente fala elas desde que o mundo é mundo, você sabe. Agora, e as frases novas? E os exercícios novos? Cara, é só você fazer a mesma coisa. É só aprender, ver, reconhecer, internalizar e praticar. Uma vez que você aprendeu, por exemplo, a frase I love you, você
já conheceu, já reconheceu, já internalizou, agora é só você praticar all the time. Olha pro seu filho e fala I love you. Eu deixo meu filho todo dia na escola e eu falo I love you, tá? Escreve I love you, fala I love you, fala para suas plantas, fala para você, acorda de manhã, olha no espelho. Hello, good morning, I love you, forgive me. Deixa eu fazer um Ho'oponopono, sei lá o quê. Tá? Gente, é isso, né? O inglês tem que estar na sua vida. Se você quer falar inglês, ele tem que fazer parte, tem que ser parte integrante da sua vida, né? E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar daqui pra frente, tá? Então não percam a live de amanhã. Se você perdeu algum momento dessa live de hoje, vai ficar aqui, olha ela de novo. Se você quer o material, entra lá no grupo. O grupo está disponível via botãozinho no link que tá na bio, tá? Na página, na minha página, né? Do que tem todas as publicações. Vai ter um link, você clica lá que você vai achar o botão do grupo. Entra no grupo, porque daqui a pouquinho a gente já vai passar a apostila de hoje para vocês irem treinando, lendo, reconhecendo, enfim, né? Começando a mudar um pouquinho esse mindset, quebrar umas barreiras aí para ver se esse ano o inglês sai, não é verdade? Guys, muito obrigada. Thank you for coming. Obrigada quem ficou aqui até o final. Obrigada quem está assistindo essa live agora. Thank you very much, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que amanhã, dia 18, meio-dia, vocês estejam aqui, porque tem a aula number 2, né? Eu vou falar de have, eu vou falar um pouquinho mais de tradução e eu já vou começar a fazer mais coisas desses 4 passos com vocês, tá? Se você gostou dessa live, compartilha. Por favor, é uma coisa que eu peço para todos vocês. Compartilhem, façam mais gente entrar aqui, tá? Porque o papo de hoje foi bom, mas as aulas que estão por vir vão ser melhores ainda, tá bom, guys? Eu sou a Teacher Grace e você tá aqui no Inglês com a Teacher Grace. See you tomorrow. Bye bye, guys!